Esse trecho agora, dando continuidade à estrutura de bactéria, nós vamos falar rapidamente, né? Essa daqui então vai ser um trecho de aula bem curtinho, sobre membrana citoplasmática e mais alguns outros componentes da célula, como citoplasma, flagelo, né? E alguns pelos. Então, falando sobre a membrana. A membrana, ela tem uma função muito importante para a célula. Lembra que eu falei que ela é inclusive como se fosse um substituto para muitas organelas de uma célula eucariota. Então, ela é responsável pela produção e geração de energia, pelos processos facilitadora do processo de respiração celular, é relacionado ao processo de permeabilidade celular. O que é a permeabilidade celular? Inclusive, a gente tem um nomezinho que vocês já devem ter ouvido falar aí na parte de biologia celular, permeabilidade seletiva. Então, o que é a permeabilidade seletiva? A membrana, com uma permeabilidade seletiva, ela vai, pelo nome, selecionar o que é importante e interessante para que entre dentro da célula, tá? Então, se não for, a permeabilidade seletiva vai simplesmente bloquear aquele material, porque pode ocasionar algum problema para a célula. Então, a permeabilidade seletiva é importante para ela, porque vai ser o fator determinante do que entra e do que pode sair de dentro da célula. E isso tanto na gram positiva como na gram negativa. Se você pegar, por exemplo, aqui, pode ser através de transporte passivo, ou seja, a favor do gradiente, né? Meio mais concentrado para meio menos concentrado para chegar ao equilíbrio. Então, o material pode entrar passivamente. Você tem o transporte ativo, então a bactéria gasta uma energia, mas ela consegue trazer o material para dentro, ou ela gasta energia para botar esse material para fora, o metabólito, tá? Mas ela consegue fazer essa correlação. Ah, mas espera aí. Se você levar em consideração que a célula tem permeabilidade seletiva, como é que fica, por exemplo, um antibiótico que ataque o material genético da bactéria? Ou seja, para atacar o material genético da bactéria, esse material tem que atravessar a parede celular, ok, lembra que são as camadas ali, né, sobrepostas, né, como aqui, ou passar pelas porinas, passar pelo peptidoglicano, mas tem que chegar aqui na membrana e, opa, deixa eu entrar, eu vou te matar, mas você me permita que eu entre. Não é bem assim. Normalmente, o que acontece aqui é uma camuflagem. Existem mecanismos fantásticos em alguns medicamentos. Ou seja, você tem uma estrutura química extremamente complexa de um antibiótico, mas só que a fração responsável por matar, por degradar o DNA, por exemplo, da bactéria, é uma fração minúscula. Mas ele está o que é inserido num contexto maior de estrutura molecular. E esse contexto maior, essa estrutura molecular, perdão, é uma estrutura que a bactéria, através de um sinal químico de reconhecimento, ela interage com esse material e aceita como se fosse, por exemplo, um nutriente. E aí, ela permite, ou através de transporte passivo ou transporte ativo, esse material entre dentro da célula. E uma vez dentro, aquele radical que está lá escondidinho no meio da molécula, que entrou disfarçado, ele, nessa hora que ele começa a agir, porque ele reconhece o material genético da bactéria e aí ele causa a sua destruição, tá bom? Então, esse mecanismo de penetração é a permeabilidade seletiva, mas, dependendo do mecanismo, você pode usar uma estrutura para enganar a bactéria e fazer com que esse material seja aceito por ela, tá? Senão, ela bloqueia, tá certo? Então, é por isso que a gente chama de permeabilidade seletiva. Então, transporte ativo, transporte passivo, como eu falei. E aqui, estruturas: citoplasma, nucleóide e flagelo. Nucleóide, como eu disse, é a região, é o local onde é que está o material genético. O citoplasma é uma área aqui líquida, né, vamos dizer assim, onde você tem ali algumas estruturas
das bactérias. Ou seja, o material genético está lá no citoplasma, inclusões citoplasmáticas, ou seja, estruturas de órgãos, estruturas de reserva nutricional, por exemplo, estão no citoplasma, ribossomos estão no citoplasma, o plasmídio, lembra que eu tinha falado lá atrás, que é o DNA extracromossômico, ele fica aqui no citoplasma também, né? Ou seja, são estruturas que a bactéria possui em seu interior no citoplasma, tá? Então, ele é o veículo, né, é o líquido que está ali onde todo esse material está imerso. Nucleóide, como eu falei, é a região onde está o material genético. Alguns autores chamam de nucleóide, outros nem chamam de nucleóide, simplesmente colocam lá que tem o material genético, pronto, acabou. E os flagelos, que são esses aqui, né? Então, flagelo, vocês percebem que eles têm o que a gente chama de corpúsculo basal. Corpúsculo basal nada mais são do que eixos. Lembra que eu falei que o flagelo gira, como parece o motor? Então, eles estão nesses eixos, nesse corpúsculo basal. Vocês estão percebendo também que uma parte desse eixo, olha aqui, ó, está ligado à membrana. Outra parte do eixo está ligado à parede. Qual é a diferença? Qual é a função de uma parte estar na membrana e outra parte estar na parede? Lembra que eu falei um pouco aqui atrás sobre a membrana, que ela é responsável por gerar e produzir energia para a célula? Então, o flagelo, ele precisa de energia para girar. Então, quem vai fornecer energia? A membrana. Então, é por isso que ele está inserido na membrana, que vai gerar energia para ele. Agora, por que ele está vinculado ou está aqui, né, fundeado aqui na parede celular? A parede, nós vimos também que ela é firme, ela dá estrutura, ela forma uma estrutura mais firme, mais sólida. Então, o eixo do flagelo, ele fica ligado à parede celular justamente por quê? Porque se ele ficar solto e não tivesse ligado à parede, na hora que ele começasse a girar, ele ia começar a bater. E acabar o quê? Fazendo um rompimento do material. É a mesma coisa que você pegar um barco, você tem o eixo que sai do motor e vai para a hélice, e você não prender esse eixo num local em que ele gire no casco certinho. Se você deixar ele solto, esse eixo vai ficar batendo e vai romper o casco. É a mesma situação que a gente tem aqui do flagelo, ó. Então você tem esses anéis que estão ligados na membrana, por onde você tem pequenos motores aqui, nanomotores, que vão fazer com que haja a geração de energia para o flagelo girar. E você tem este eixo, tá, que está inserido na parede celular, justamente para não permitir que haja o balanço grande e acabe rompendo a estrutura da parede e, por consequência, a morte da bactéria, né? E aí você tem a base e o filamento, que são formados de proteínas. E essas proteínas são chamadas de flagelinas. Então, a bactéria sintetiza essas flagelinas, elas são depositadas aqui e vão formando e vai crescendo o flagelo. É por isso que eu falei que lá naquela divisão da bactéria, uma bactéria tinha um flagelo, a outra não tinha. Logo depois do momento da separação, vai ocorrer a síntese dessas flagelinas que vão se depositar formando um filamento. E esse filamento vai dar origem a um novo flagelo ou novos flagelos. Ok, gente? Então, mas esse trecho, como eu falei, é bem curtinho e a gente dá continuidade falando mais um pouquinho de flagelo na próxima sequência.